Alô, fiel, vamos lá para mais vídeo. Vamos com o nosso amigo Samir Carvalho trazer informações atualizadas do nosso timão. Segue o vídeo aí. Vamos lá. Primeira coisa foi a escalação. Dorival Júnior, ele, cara, matou a pau na escalação. Matou a pau na escalação. Por quê? Eu vou ser sincero, quando eu vi essa escalação, com alguns jogadores ali, somados a alguns jogadores, eu fiquei preocupado. Mas o Dorival tinha um plano. E eu não sabia desse plano. Né? As pessoas acham, o Samir é amigo do Dorival, o Samir conversa com o Dorival. Não tem nada a ver isso, né, meu amigo? Ele surpreendeu. Surpreendeu a mim. Acho que surpreendeu a você. E eu vou falar que talvez tem gente que nem saiba ainda o que aconteceu. Dorival Júnior mudou o esquema tático do Corinthians para essa partida. O Cruzeiro ataca no 4-2-3-1, mas defende no 4-4-2, duas linhas de 4. E ele deixa na frente o Matheus Pereira e o Caio Jorge. E faz duas linhas de 4. O Dorival Júnior faz o quê? Espelha o Cruzeiro com duas linhas de 4. Espelha o Cruzeiro com as duas linhas de 4. Cara, ele agiu corretamente, porque nos últimos jogos ele estava atuando com linha de 5, armando com linha de 3. O Corinthians estava fazendo 5-4-1. O Corinthians fez isso no Mineirão outro dia com aquele time desfalcado. Cara, parece que ele escondeu o jogo aquele dia, né, para colocar as cartas na mesa hoje. O Dorival escala o time com duas linhas de 4. Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique Bidu. Depois ele vem com uma outra linha de 4. Carrídio, eu vou falar para vocês detalhes importantes dessa vitória. Carrídio, Martínez, Michael e Bidon. Na frente, Memphis e Yuri. Por que o Mateuzinho hoje foi muito bem? Isso foi nó tático, meu irmão. O que o Dorival fez em igualar o esquema com o Leonardo Jardim foi nó tático que ele deu no português. Vocês sabem que eu pego no pé do Mateuzinho pra caramba, né? Eu acho um lateral assim, mais ou menos. Mas por que ele fez um grande jogo hoje e não comprometeu? Tem um motivo isso. Tem um motivo do Mateuzinho ter feito um grande jogo. Repare você na partida, meu amigo corintiano, que o Mateuzinho não passou do meio campo. Cara, o Dorival viu, e eu sei que eu tenho falado isso aqui para vocês nos pós-jogos, o Corinthians tem tomado gols nas costas do Mateuzinho. Vocês podem observar, no próprio jogo do Mineirão contra o Cruzeiro, o Mateuzinho, quando ele saía, ele deixava o buraco, o Dieguinho tinha que fazer a cobertura. O Corinthians tomou um gol assim, foi contra o Botafogo. Foi contra o Botafogo, não foi contra o Cruzeiro. Contra o Botafogo, o Mateuzinho sai e o Cuiabano faz o gol. Enfim, vários jogos a gente toma gol nas costas do lado direito. É o terror do Corinthians, é a alegria dos adversários. O que o Dorival fez hoje? Ele meteu duas proteções para o Mateuzinho. Carrídio e Martínez. Samir, como assim? Vou explicar. Na primeira linha, você tem o Mateuzinho aqui, só que você tem na frente o Carrídio. O Carrídio, o primeiro combate aqui, do lateral deles, o Kaique, o primeiro combate era do Carrídio. Na verdade, o primeiro combate ainda era do Yuri, né? E aí, o Cruzeiro não conseguiu armar o jogo do lado esquerdo. Por quê? Quando o Matheus Pereira caía, o Martínez, muito bem no jogo, cheio de vontade, estava aqui. E aqui, e as triangulações de Matheus Pereira, o Kaique e o Arroio, tanto que o Arroio foi cair lá para o lado direito, se você reparar durante o jogo, como não estavam arrumando nada ali, o Arroio foi para o lado direito ainda no final do primeiro tempo. Então, assim, a gente observou o jogo, tá? Isso é importante para nós. O jogo, o Corinthians não ganhou à toa, não foi sem querer, não foi só na raça, foi lá e ganhou. Não, teve tática, teve raça, teve vontade, teve concentração. É uma somatória de fatores, entendeu? Os caras não conseguiram triangular, porque o Martínez e o Carrillo dando o primeiro combate. O Mateuzinho jogou o jogo todo no setor dele na sobra. E o Mateuzinho não teve 2 contra 1 contra o Mateuzinho. Por quê? Porque o Dorival ajustou isso, gente. Entendeu? É isso que eu falo para vocês. O Dorival, ele hoje deu um nó tático no Léo Jardim, velho. O Mateuzinho não ficou exposto em nenhum momento, porque o Mateuzinho vai dar brecha. Ainda mais se tiver 2 contra 1. Qualquer lateral hoje vai sofrer 2 contra 1. Só que e outra coisa que o Dorival fez, hein? Cara, pô, isso aí foi nota 10, meu irmão. O Mateuzinho não passou do meio de campo no jogo. Ele não deu uma brecha, o Dorival, para o Mateuzinho subir e o Corinthians tomar o gol nas costas do Mateuzinho. O Corinthians fez um jogo tático perfeito, gente. Perfeito, eu não estou exagerando, tá? Eu não estou exagerando. Até porque o Dorival não tem elenco. O meu medo era o segundo tempo. Quando eu entrei lá no Café do Intervalo, no Instagram,
para analisar o jogo, eu fiz essa observação. Gente, o meu medo só, a minha preocupação é o segundo tempo. Só para você entender, o Corinthians no segundo tempo, ele ia perder na questão física, na saúde física. Ele ia tomar na cabeça na saúde física. Por quê? Pô, o Carrillo ia sentir o cansaço, o Memphis ia sentir, o Yuri, que não estava bem, ia sentir. O Bidon, por não ter ainda assim uma construção física boa, ia sentir também. O André Ramalho. Cara, a gente sabe que o Corinthians, o Martínez ia sofrer, o Corinthians ia ter queda. Se o Dorival não faz as substituições, o Corinthians toma o gol, velho. Não tem segredo no futebol. Só que tem um problema. Quando ele mexe, a qualidade técnica cai. Você fica numa sinuca de bico pro segundo tempo. Eu nem terminei de analisar o primeiro ainda, né? A maneira que o Corinthians envolveu o Cruzeiro no jogo de hoje, entendeu? Só para você entender, o que o Dorival fez hoje? Mexeu bem na hora certa. Ele mete 2 linhas de 4, iguala o esquema do Cruzeiro. E aí eu quero já deixar bem claro, o Cruzeiro ataca no 4-2-3-1. Mas o Cruzeiro defende no 4-4-2 com 2 linhas de 4. E o Dorival igualou o esquema 4-4-2 sem bola, e a Armando igualou o esquema do Cruzeiro, porque se o Corinthians não atacou no 4-2-3-1, o Corinthians atacou no 4-3-3. E aí que foi o segredo da vitória. Agora eu vou falar para vocês o segredo da vitória. Além de igualar o esquema, jogar com duas linhas de 4, o Corinthians atacou no 4-3-3. O Corinthians que muitas vezes, atacou com linha de 3 e fez 3-3-4, 3-2-5. Chegou a fazer hoje? Chegou, em poucos momentos. Mas hoje, o Corinthians atacou mais de uma forma prudente e o Corinthians atacou no 4-3-3 porque o Corinthians atacou pensando na defesa. Como assim, Samir? É só para você entender. Nos jogos que o Corinthians faz, presta atenção, gente, isso é muito importante, isso foi determinante para a vitória do Corinthians que eu vou falar agora. Nos jogos do Corinthians em toda a temporada, o Mateuzinho foi o nosso atacante e o Bidu o nosso atacante. Por quê? Porque o Dorival não ganhou os pontas que ele queria, os extremos, os jogadores de beirada, do drible, da linha de fundo, do 1 contra 1. Enfim, o Corinthians não tem esse jogador no elenco hoje. Então, o que o Dorival fez? Ele adaptou o elenco. Ele adaptou. Como é que ele adaptou? Ele arma o jogo com linha de 3, faz o Mateuzinho virar ponta e o Bidu, e é assim que o Corinthians ataca. Hoje não. Se ele fizesse isso, hoje ele corria o risco de uma equipe, né, como o Cruzeiro, que joga com intensidade e velocidade, ganhar o jogo nas costas do Mateuzinho e nas costas do Bidu. Então o Dorival não fez isso. O Dorival atacou com prudência. O que é atacar com prudência? Ele pegou 4-4-2 é o posicionamento, não é? Ele pegou o Carrillo aqui e espetou só do lado direito, gente. Linha de fundo. Tivemos várias jogadas do Carrillo quando estava no auge físico desse jogo, e o gol sai aí, Carrillo de ponta direita, Memphis de centroavante e Yuri de ponta esquerda. É assim, o Corinthians atacou dessa forma. Vocês têm noção que o Corinthians não fez isso o ano inteiro? E o Dorival Júnior parece que estava guardando o Dorival parece que tinha uma arma secreta que ele escondeu. Claro que o ano não acabou, tem um jogo de volta, mas eu estou falando que parece que o Dorival estava escondendo algo que só queria mostrar hoje. Cara, e foi perfeito. O Corinthians atacou no 4-3-3, sabe como? Linha de 4 não mudou, o Mateuzinho jogando como zagueiro. Não passou do meio campo. Aqui foi o ponto alto da vitória do Corinthians. André Ramalho e Gustavo Henrique e o Bidu na lateral esquerda. Hoje eu tô empolgado, hein, para analisar o jogo. Que jogo grande. Até eu acho que eu sou igual aos jogadores. Jogo grande, eu quero trabalhar bonitinho, velho. Eu quero trabalhar bonitinho. Às vezes jogo, eu venho aqui, falo mal de todo mundo e mais nada. Agora, linha de 4, linha de 3, Corinthians com a bola. Martínez do lado direito. Michael centralizado. Bidon do lado esquerdo. Na frente, Carrillo, Memphis aqui, quase um centroavante, e o Yuri Alberto. O Corinthians, o Dorival arrebentou fazendo isso, velho. Por quê? Porque quando o Carrillo subia, presta atenção no que eu vou falar, quando o Carrillo subia, e era a nossa jogada do primeiro tempo, a gente já tinha feito 2 ou 3 ali, e acho que foi na terceira que saiu o gol do cruzamento do Carrillo, e o Yuri lá na ponta esquerda, escora de cabeça pro Memphis de centroavante fazer o gol. Olha aí a leitura que eu tô fazendo do jogo para vocês, é o que decretou a vitória do Corinthians. É o que decretou a vitória do Corinthians. Quando o Carrillo subia, o Carrillo dava profundidade para virar atacante, o Martínez, que estava por dentro na linha de 4, que era Carrillo, Martínez, Michael e Bidon,
o Martínez caía aqui para a direita. E o Mateuzinho não subia e ficava protegido pelo Martínez. E quando o Cruzeiro pegava a bola num contra-ataque, era nas costas do Carrídio. Não era nas costas do Mateuzinho. Você tá entendendo, gente? Foi por isso que o Corinthians engoliu o Cruzeiro. Esse foi um dos motivos. Eu vou falar um negócio pra você. Se o Dorival tivesse assistindo o jogo, ele ia falar, Samir, é isso aí. Entendeu? Eu não tô assim, não é nenhuma soberba, tá, gente? Aqui também, se eu não tiver conhecimento, o que adianta vocês virem aqui, entendeu? Eu sempre pensei isso, desde quando eu iniciei minha carreira. Se eu for para falar a mesma coisa que eu falava no boteco, que todo mundo sabe, não precisa me assistir, pô. Entendeu? Esse foi o ponto determinante da vitória do Corinthians. Dorival Júnior, resumindo, muda o esquema do Corinthians. Passa a jogar de uma maneira que ele não havia jogado ainda. Sem a bola, 4-4-2. Com linha de 4, na segunda linha de 4, Carrídio, Martínez, Michael, Bidon na frente, Memphis e Yuri. Atacando um 4-3-3, com Martínez do lado direito na segunda linha, na primeira linha de 3. Maicon e Bidon, né, jogando na esquerda, fazendo invertidas para o Carrídio lá na direita, na ponta direita, que fazia profundidade, que fazia o facão para o Yuri Alberto escorar para o Memphis. E aí, né, as pessoas ficam, o Cruzeiro veio porque o Matheus Pereira resolveu jogar, o Cruzeiro veio porque o Caio Jorge resolveu jogar. Meu amigo, não é nada disso, velho. O Cruzeiro veio porque estava perdendo de 1-0, tinha que se expor mais, e o Corinthians fisicamente, no segundo tempo, ele faz isso. Só que aí o Dorival, meu amigo, acerta em cheio nas substituições. Ele tira o Yuri, que tem que tirar, porque estava morto. Porque eu falei para vocês que o Yuri treinou e sentiu dores. Então ele jogou com dores. O Yuri não jogou 100%. E aí ele tira o Carrídio. Cara, o Carrídio, ouso dizer, foi o melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo. Esse é danadinho. Troféu danadinho. Nós vamos criar o troféu canalha aqui. O canalha no bom sentido, né? Porque danadinho é do narrador, né? A palavra. Eu nem gosto muito dessa palavra. Nós vamos criar o troféu canalha, que é o troféu canalha não é para um cara que foi mal, é para um cara que foi bem no jogo. Vamos criar esse troféu canalha? Vamos mandar fazer esse troféu. O Carrídio ganhou o troféu canalha. Meu irmão, o cara não joga bola desde Corinthians e Palmeiras. Resolveu jogar bola hoje, velho. O Carrídio, para mim, fez um primeiro tempo maravilhoso. Foi o melhor jogador do Corinthians na partida. Recompôs, né? Porque o Martínez fez a proteção pro Mateuzinho. O Mateuzinho hoje, meu irmão. O Mateuzinho hoje foi, ó. O Mateuzinho hoje teve 2 proteções ali, não precisou passar do meio campo. Ele só tinha que marcar hoje. E ele tem saúde física para isso, o Mateuzinho. E aí o Dorival acerta nisso, porque ele sabe que o Mateuzinho tem saúde física. E ele descansado, não subindo, não sofrendo 2 contra 1. Pô, foi perfeito. E o Carrídio faz o melhor primeiro tempo, o melhor jogador do primeiro tempo para mim é André Carrídio, só que no segundo tempo ele morre. E aí o Cruzeiro começa já a atropelar. Já começa a ficar complicado o lado direito do Mateuzinho. Por quê? Porque o Kaique começa a passar, né? O Cruzeiro faz a substituição, coloca aquele atacante lá com o nome estranho lá, para jogar ali no setor, e aí já começa a fazer 3 contra 2. Começou a ficar complicado, porque o Carrillo já não aguentava mais. O que o Dorival faz? Coloca o André. Igualou de novo. O Corinthians ganhou, até agora na Copa do Brasil, todos os jogos. Todos. Tá? Todos os jogos, e não tomou nenhum gol na Copa do Brasil 2025. Esse é o Corinthians, meu irmão. O seu Leonardo Jardim subestimou o Corinthians. Achou que o Corinthians que ele ia enfrentar era aquele remendado, que eu fiz o pós-jogo lá de Franca, né? Tô até com saudades quando eu cheguei em Franca. Cheguei na quinta, né? Na sexta, no domingo, fiz esse pós-jogo lá de Franca. Cruzeiro 3, Corinthians 0. Ele achou que viria esse Corinthians. E aí ele se lascou. Inclusive no esquema tático o Dorival mudou. Aí o Dorival põe o Vitinho, e eu quero falar uma mudança tática que ele fez no segundo tempo. O Corinthians passou a atuar num 4-5-1. Porque o Vitinho entra para recompor o meio campo, e com a saúde física que o Vitinho tem, ele fecha o meio campo e espeta no ataque, ao lado do Memphis. E depois o Memphis sai, né, para a entrada do Garro, e aí o Vitinho
vai fazer essa função para o Garro fechar o meio campo e quando eles continuar no 4-5-1. No segundo tempo, o Corinthians atua no 4-5-1, ganha o Cruzeiro ainda no meio campo, dificulta totalmente o Cruzeiro no meio campo. Por quê? Porque o Corinthians com 5 jogadores no meio campo e uma linha de 4 bem postada, o Cruzeiro tentava armar o jogo e não conseguia. O que o Cruzeiro tentou fazer, você pode reparar no jogo no segundo tempo, foi chuveirinho dentro da área. Quando você vê o time não criando nada, não triangulando, não tentando jogadas por dentro, não conseguindo arrumar nada pelos lados, eu já estava com um bom, né, ali com um bom pressentimento de que o Corinthians ia vencer esse jogo. Ó, qual é a minha preocupação? Vocês me corrijam se eu estiver errado. Se o Corinthians passar no domingo, quarta já é o primeiro jogo da final e domingo já é a final, correto? Da Copa do Brasil? É isso? Essa é a minha preocupação. Por que eu tô falando isso? Tem jogador no Corinthians que para jogar bem tem que descansar e agora não tem mais descanso, velho. Foi legal a distância, né, de datas para o jogo, só que agora, meu irmão, é quarta, domingo e que acabou. Então, isso me preocupa. Como que chegaremos para uma final fisicamente? Porque o André Ramalho só fez um bom jogo hoje, um grande jogo, porque descansou. O Carrídio descansou. O Martínez descansou. Ele não foi titular, o Martínez, no último jogo. O Memphis descansou. O Yuri descansou. Cara, é muita gente que descansou. Esses caras agora vão ter que jogar 3 jogos sem descanso. Eles aguentam? Cara, isso me dá medo. Por quê? Você vê, eu deixei a preocupação para o final. Por quê? Porque no segundo tempo, a gente já viu que o time teve uma queda já de rendimento na questão física. E o Dorival mexeu na hora certa. Sabe, 4 dias não é o suficiente, 3 dias, cara, para um elenco desse.